O entendimento nos dá conhecimento e o conhecimento nos leva a viver temor a Deus. E nessa noite eu fui muito tocada com essa palavra do livro de Jeremias. O Espírito Santo me lesionou meu espírito lendo esta palavra. Porque eu sei o que é obediência e sei o que é desobediência. E sei também que nós, como servos de Deus, precisamos aprender a escolher o caminho da obediência. Olá, graça e paz. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. O meu nome é Dislene Paixão e hoje nós vamos falar sobre obediência. Você é obediente? Você é obediente? Você conhece alguém que é obediente? Pois é um tema chato, né? Eu vou usar essa palavra chata, porque muitas das vezes nós nos sentimos constrangidos até quando somos perguntados a respeito disso. Se somos obedientes ou não, né? Muitas das vezes nós questionamos até as pessoas que nos perguntam se realmente somos obedientes. Mas isso, cada um de nós vai responder diante de Deus e diante da sua consciência, que princípio está se trilhando na vida de cada qual, né? O que é obedecer? Obedecer é se submeter a alguém, se submeter ao comando, ao controle de alguém. Mas isso, na teoria, todos nós sabemos. Uma criança de poucos anos de vida sabe disso. Quando nós começamos a corrigir os nossos filhos, de imediato eles entendem que há uma autoridade sobre as nossas vidas que está ali redarguindo ele, corrigindo eles. Então uma criança de poucos anos consegue entender o que é obediência. Como falamos, na teoria é muito fácil. Mas para nós que professamos a fé em Cristo Jesus, para nós que confessamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, será que somos obedientes? Será que aprendemos já a obediência? A obediência não é somente estar sob o comando de alguém. Uma vez, meu amigo Nilson, que está aqui presente, disse que obedecer é fácil. A pessoa manda, ele vai lá e faz. Mas a obediência não é simplesmente isso. Uma pessoa mandar e o outro ir lá e fazer. Por que não é? Porque a obediência, ela é um princípio. Então, se ela é um princípio, não é só questão de comando. Questão de comando, nós reconhecemos a obediência no que diz respeito ao militarismo, né? Que os soldados têm que se curvar aos seus capitães, aos seus tenentes, aos seus sargentos e por aí vai. Então eles se submetem àquela autoridade. Mas, no caso daqueles que confessam Cristo como seu Senhor e Salvador, não é simplesmente obedecer uma ordem. Porque a obediência, ela é um princípio. Abra sua Bíblia no Salmo 119.
Louvado seja o Senhor. 119, versículo 89. Olha só que tremendo. No livro de Gênesis, antes de nós começarmos a ler, no livro de Gênesis, capítulo 1, todos nós conhecemos a respeito da criação. Que o Senhor deu ordem aos céus e ele se formou. Que o Senhor deu ordem à terra, tirou a terra da água, que o Senhor deu ordem à terra para a terra produzir os animais e ela produziu. Então, houve uma obediência de tudo aquilo que o Senhor formou, que o Eterno criou, houve uma obediência. O escritor de Provérbios diz assim, no 89, ó Senhor Deus, a tua palavra dura para sempre, ela é firme como o céu. A tua fidelidade permanece em todas as gerações. Tu colocastes a terra no seu lugar e ela fica firme. O 91 diz assim, de acordo com as tuas ordens, todas as coisas permanecem até hoje, pois tudo lhe obedece. Olha que magnífica é esta palavra. Olha que magnífica. Todas as coisas obedecem à palavra do Senhor. Eu me questiono muito, eu, Gislene, me questiono como o Nilson fala de mim para mim mesmo. Eu me questiono muito no que diz respeito a esse princípio, o princípio da obediência. Não é algo simples e, ao mesmo tempo, é simples. Não é algo simples por quê? Porque nós viemos de uma bagagem de defeitos. Eu vou colocar uma palavra e não se sinta ofendido por isso, por essa palavra, mas nós viemos de deformidades de caráter, de pensamentos, de comportamentos. Nós viemos de uma deformidade nesse nível. E quando chegamos a Cristo, nós ainda estamos com essas deformidades. Elas continuam conosco. Até o momento em que passarmos a rejeitá-la. A dizer não, a identificar e dizer não para cada uma delas. Então, é difícil por isso. E fácil porque se nós aprendermos com a criação que obedece ao Senhor até hoje, meu Deus, seria bom demais, não era? Seria bem tranquilo. Mas aí nós observamos que a criação obedece, planeta não chega perto de um outro planeta. Deus determinou uma distância para cada um deles. E eles permanecem distante até este dia chamado hoje. Pode haver, como é que eles falam? Que vem aquelas pedras grandes, meteoros. Meteoros podem cair em tal lugar, assim, pode cair até em algum planeta, mas ele não se aproxima do outro porque há uma ordem eterna. E isso é algo maravilhoso. E não só de se ouvir, mas de nós meditarmos nisso. O salmista pede ajuda para andar neste princípio. Jesus declara no livro de João, Evangelho de João 15, 5, ele diz que sem ele nada nós podemos fazer. Então, até mesmo para nós aprendermos a obedecer, nós precisamos da ajuda do nosso Criador, do nosso Pai, do nosso Senhor. Nós precisamos da ajuda. No versículo 35 do Salmo 19, diz assim:
pelo caminho dos teus mandamentos, pois neles encontro a felicidade. Faze com que eu queira obedecer aos teus ensinamentos, em vez de querer ajuntar riquezas. Então, precisa haver um desejo nosso, um desejo da nossa parte, de pedir, de clamar, de buscar o Senhor ajuda para nós aprendermos a obedecer. E uma obediência não segundo a obediência humana que nós conhecemos, mas uma obediência segundo a que Ele tem determinado para cada um de nós, para a tua igreja, para o teu povo. Obedecer pode se tornar uma escolha. Obedecer não pode se tornar uma escolha. E isso para aqueles que professam fé em Cristo Jesus. Obedecer não pode se tornar uma escolha. Precisa ser o nosso encargo. Aleluia. Precisa ser o meu desejo, o seu desejo. Precisa ser a minha vontade e a sua vontade. Precisa ser o meu querer e o seu querer. Precisa ser. Eu não tenho que escolher se eu obedeço a Cristo ou não. Eu não tenho que escolher se eu sigo os mandamentos dele ou não. Eu não tenho que escolher se eu faço isso ou não. Se eu estou em Cristo, é o meu encargo obedecer a ele. No versículo 56 do Salmo 19, diz assim: 119. Muito obrigada. Diz assim: olha o que o escritor do Salmo, o salmista diz, no 119, 56. O meu dever nesta vida é este: obedecer aos teus mandamentos. Então não há uma questão de escolha. Se eu professo fé em Cristo, eu vou continuar frisando esta frase: se eu professo uma fé em Cristo, não é uma questão de escolha, é o meu encargo, é o meu dever, precisa ser o meu objetivo, precisa ser o meu desejo. Eu preciso me dedicar, me esforçar para aprender a obedecer. Para isso, eu preciso o quê? Eu preciso me posicionar. E aí no versículo 112 do Salmo 119, gostaria que a irmã Bel, a pastora Bel, por favor, lesse para a gente o versículo 112 do Salmo 119. Inclinei o meu coração a executar os teus estatutos sempre até o fim. Inclinei o meu coração. Então foi algo diário. Não é um estalar de dedo, eu inclinei hoje, amanhã eu estou obediente. Não, não é assim. Nós sabemos que não é assim. Mas é algo progressivo. Eu preciso todos os dias inclinar o meu coração. Eu preciso todos os dias me dedicar, me esforçar para isso. É um esforço que precisa ser diário e constante da minha parte e da sua parte como servo de Deus. Com isso, eu quero ler com você uma porção da palavra de Deus que está no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 35. Jeremias capítulo 35. Eu gostaria que todos acompanhassem essa leitura. Jeremias, capítulo 35. Amém? Todos chegaram? Amém. Glória a Deus. Diz assim: quando Jeoaquim, filho de Josias, era rei de Judá, o Senhor me disse: Jeremias, vá procurar a família dos recabitas e fale com eles. Depois, leve-os a uma das salas do templo e lhe ofereça vinho. Então eu fui buscar os recabitas
e levei a família inteira ao templo. Jazanias, filho de outro Jeremias, que era filho de Rabazinias, e todos os seus irmãos e filhos. Eu os levei até a sala dos seguidores do profeta Hanã, homem de Deus. Hanã era filho de Gigdalias. Essa sala ficava perto da sala dos oficiais, em cima da de Maazéias, filho de Salum, importante oficial do templo. Depois, coloquei diante dos recabitas jarras cheias de vinho e copos e disse: tomem um pouco de vinho. Mas eles responderam: nós não bebemos vinho, pois o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, deu a seguinte ordem: nunca bebam vinho, nem vocês, nem os seus descendentes. Não construam casas, nem cultivem a terra. Não façam, nem comprem plantações de uva. Não tenham lugar certo para morar. Morem em barracas a vida toda, para que assim vivam muito tempo nesta terra. E nós temos obedecido a todas as ordens do nosso antepassado. E eu quero repetir esse versículo 8. E nós temos obedecido a todas as ordens do nosso antepassado, Jonadab, filho de Recabe. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas esposas, nem os nossos filhos e filhas. Não construímos casas para morar, moramos em barracas. Não temos plantações de uva, nem terras, nem sementes. Temos obedecido a tudo o que o nosso antepassado Jonadab ordenou. Mas, quando o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu o país, resolvemos vir a Jerusalém para fugir dos exércitos babilônios e sírios. É por isso que estamos vivendo aqui hoje. Recabe ajudou Jeú na luta contra Jezabel. E ele deu essa ordem aos seus antepassados, de não tomarem vinho, de não construírem casas, de morarem em lugares incertos, em barracas, de não terem plantações de uvas. E eles, em tudo, obedeceram a ordem do pai dele. Ele ainda fez melhor. A ordem foi dada para os filhos. Os filhos entenderam que o pai estava dizendo era mais do que certo. E eles ordenaram às esposas e aos filhos deles para não beberem vinho e nem bebida forte, não construírem casas, não terem plantações. E o Senhor chama Jeremias e diz: se os filhos de Recabe conseguem obedecer às ordens do pai dele até o dia chamado hoje, por que Israel, meu primogênito, não consegue obedecer? A obediência, ela abre a porta para o entendimento. Se você disser que você tem obediência, que você tem entendimento sem obediência, você está mentindo. Desculpe dizer isso, mas é um engano da sua parte, porque o entendimento só vem com a obediência. A palavra diz que a chave para o entendimento é a obediência. E o que é entendimento? Entendimento nada mais é do que a capacidade de compreender e interpretar os ensinamentos e princípios divinos das Escrituras. O entendimento nos dá uma habilidade para discernir
a vontade de Deus e aplicar na nossa vida diária. Só que esse entendimento só virá se eu aprender a obedecer. Aleluia, Jesus. No livro de Provérbios, capítulo 3, Vamos cair com as espadas da irmã, não sei legal. Provérbios, capítulo 3, Provérbios 3. diz que feliz é a pessoa que acha sabedoria e que consegue compreender as coisas. Aleluia! Ele diz que é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. O entendimento nos leva a viver o conhecimento. E o que é conhecimento? Conhecimento é tudo aquilo que eu vivi, que eu aprendi, é o aprendizado que eu tenho das coisas que eu tenho buscado em Deus a cada dia. Esse conhecimento vai me levar a viver uma vida de temor. Faz sentido. Quando você conhece, através da vivência que você tem, das experiências que você tem com o Deus que nos chamou para sermos o seu primogênito, o seu filho, porque nós somos o Israel de Deus, enxertado na videira verdadeira. O entendimento nos dá conhecimento e o conhecimento nos leva a viver temor a Deus. E nessa noite, eu fui muito tocada com essa palavra do livro de Jeremias. O Espírito Santo me lesionou meu espírito lendo esta palavra. Porque eu sei o que é obediência e sei o que é desobediência. E sei também que nós, como servos de Deus, precisamos aprender a escolher o caminho da obediência. A obediência não questiona. A obediência não pergunta para quê. A obediência não pergunta por quê. A obediência não passa a vez para outra pessoa. Uai, meu Deus, por que não é Bel que vai pregar a palavra hoje? Por que você não falou isso com Isabel, Senhor? A obediência não passa a bola. Aleluia. O obediente não passa a bola. O obediente assume as suas responsabilidades em Deus. E o Senhor nos convida nesta noite a nós trilharmos este caminho, o caminho de obediência, a buscarmos esse entendimento, a mergulhar no conhecimento de Deus e encher o nosso coração de temor. O Senhor nos convida nesta noite a mergulhar nele, porque sem ele nada nós podemos fazer. Mas o Senhor também só faz quando você diz: eis-me aqui. E o Senhor quer ouvir de mim e de você hoje: eis-me aqui. Um eis-me aqui sem questionamento, assim como a nossa irmã Maria, quando o anjo visitou ela e disse a ela qual era o plano de Deus, ela não questionou. Ela não disse: meu Deus, eu não casei ainda, como é que vai ser isso? Não! Ela simplesmente disse: eis-me aqui, cumpra em mim. Aleluia, Jesus. A tua vontade. Que essa seja hoje a minha palavra e a sua palavra, a minha declaração e a sua declaração. Eis-me aqui. Cumpra em mim hoje a tua palavra. Porque o convite está ecoando. O convite a obedecer,
O convite a mergulhar nele, a estar nele, está ecoando até hoje para o seu primogênito. E eu louvo a Deus, porque quando nós paramos, muitas das vezes nós falamos assim, eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, não existe uma pessoa obediente. Não, ninguém nunca obedece de verdade. Existe sim. Amém. Existe sim. Existe pessoas determinadas a obedecer a Deus em tudo. E que eu e você hoje possamos nos enquadrar a este grupo de pessoas determinadas em obedecer em tudo ao seu Senhor, ao seu Criador e ao seu Pai. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Ei, glória. Aleluia. Pai, eu quero te louvar, te engrandecer, porque só o Senhor é Deus e não há outro. Muito obrigada pelo teu amor, obrigada pelo teu carinho, pelo teu zelo para conosco. Obrigada pela tua insistência em chamar a nossa atenção para as coisas concernentes ao teu reino. A minha declaração nesta noite é: eis-me aqui, Senhor. Cumpra em mim a tua vontade e o teu querer. E eu espero que esse seja o desejo da tua igreja, do teu povo, Senhor. Aonde estiver um filho teu, uma filha tua, que esta seja a declaração: eis-me aqui, cumpra em mim a tua vontade e o teu querer. Espírito Santo, meu amado, nos ajude. A jornada é difícil, é espinhosa, o caminho é escabroso, mas nós necessitamos da tua ajuda e eu sei, Espírito Santo, que só o Senhor pode nos conduzir neste caminho de espinhos e de pedras. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, sê conosco nesta jornada. Nós sim queremos e precisamos obedecer, assim como o nosso Cristo, que obedeceu e obedeceu até morte e morte de cruz. Em momento algum, o nosso Cristo, o Cristo do Deus vivo, reclamou. Em momento algum, ele passou a vez. Em momento algum. Mas em todo o tempo, nele se cumpriu a tua vontade e o teu querer. E ele obedeceu. E obedeceu até o fim. Que assim seja na minha vida e na vida dos teus filhos e tuas filhas, Pai. Obedecer a ti até o fim. Em nome de Jesus. Amém.